Olá, quero fazer um vídeo. Na verdade, eu fiz um vídeo hoje pela manhã. Uma palavra que Deus trouxe no meu coração ficou muito longo. Eu acho que eu falei muito e não deu para passar, mas eu queria mesmo assim fazer um resumo do que eu falei hoje pela manhã. E o que eu falei hoje pela manhã, na verdade, foi o seguinte: eu acredito que a Bíblia, ela para mim é o meu maior tesouro. E já que você é meu amigo no Facebook, você faz parte da minha rede de amizade, eu acho que não tem nada melhor do que eu compartilhar do que a palavra, né? Eu acho que a palavra ela é tudo para nós. E para mim, particularmente, eu não sei o que eu faria sem a Bíblia. E eu queria trazer dois versículos de Hebreus, capítulo 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e 9. E diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Eu falei muito hoje pela manhã, eu queria tentar resumir isso. Na verdade, eu estou muito preocupado com o evangelho e a teologia nos dias de hoje, porque ele está alterado, mais do que alterado. Nós estamos vivendo uma época que nunca vivemos antes. Uma época onde a teologia está totalmente alterada, onde as pessoas estão usando a teologia conforme seu bem, o bem querer e o seu bem agrado, né? O agrado pessoal passa primeiro de tudo. Hoje, três coisas não existem mais. Primeiro, a igreja como família. Hoje a igreja só é uma pessoa. Na verdade, muitas pessoas batem pesado nisso e não entendem que mesmo você sendo a igreja, você só é igreja se você está conectado com alguém. Segunda coisa é a autoridade espiritual, não existe mais. Agora, independência é total. E a terceira coisa é a questão do dinheiro. O dinheiro está matando as pessoas porque as pessoas têm a visão quanto ao dinheiro suja. Então, quando vem para a igreja, quando vem dízimos e ofertas e primícias, eles trazem essa sujeira para dentro da igreja e pensam que tudo é a mesma coisa. Existem charlatões? Sim, existem charlatões, mas nem todos são. Eu ando 24 horas na igreja, eu acho que eu peguei isso do meu pai. Meu pai sempre me ensinou a andar, ver o mundo. Eu faço questão de visitar, faço questão de servir outras igrejas. E eu sei, meu amado, aqui em Genebra tem igrejas maravilhosas. Tem igrejas, pastores, líderes, homens de Deus que são ótimos pais, que são ótimos líderes e que fazem a vontade de Deus. Tem homens de Deus maravilhosos no meio dos africanos, no meio dos latinos, no meio dos suíços, no meio dos americanos, no meio dos brasileiros. Sim, tem coisas boas. Você que gosta de criticar e de julgar é porque você nunca foi lá e viu. Você está no seu reino, você está no seu império, na verdade você está no seu egocentrismo total. E eu acho que você deveria mudar, sabe? Eu queria que você entendesse duas coisas hoje. E essa palavra vai diretamente para os meus amigos no Facebook, principalmente aqueles que são já cristãos. Olhe para mim. Primeira coisa, Jesus não mudou. Ele não vai mudar. Então, se Jesus ele é regido por preceitos, princípios e leis, Jesus ele é o mesmo. O mesmo de ontem é o mesmo de hoje. Sabe, não tenta fazer firula. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. Ah, mas o tempo da graça, o tempo da lei. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele não só cumpriu a lei, como colocou ela mais difícil ainda para ser feita. Ele botou acima das coisas. Eu acho de verdade que se você for seguir Jesus ao pé da letra, de verdade, eu acho que você iria para o inferno hoje, porque você não conseguiria, porque só uma das leis dele, eu acho que a maior, ama o próximo como a si mesmo. Então faz o seguinte, o iPhone que você compra para você, compre para alguém, o computador que você compra para você, compre para alguém, na verdade dá tudo que você tem, porque você tem que amar o próximo. Jesus colocou a lei lá em cima porque, na verdade, a lei que estava no momento, ela era muito externa. E engraçado que a maioria das pessoas dos dias de hoje falam mal das igrejas, mas continuam na mesma vida externa. Não tem arrependimento, não tem conserto. O que eles fazem para falar que são. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você faz missões, se você ajuda o próximo, não precisa ficar tirando foto e botando no Facebook. Você não precisa fazer essas coisas. Faz para que Deus veja. A oração que você faz para você.
o bem que você faz para você. Mostrar ser igreja é muito, muito perigoso, porque na verdade gera hipocrisia, principalmente no seu coração. Uma coisa que eu tenho observado também muito dentro da igreja é essa questão da autoridade espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Eu não posso fazer nada, mas a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, diz que existem aqueles que guiam, existem aqueles que cuidam, existem os pastores, existem líderes. E eu não sou muito pastor de hierarquia, sinceramente, odeio clero e leigo. Se não souber disso, vai procurar na Igreja Católica que você vai entender. Muitos pastores usam disso para subjugar as ovelhas, é verdade. Mas quer que eu te diga a verdade, meu amado? Em nome de Jesus, existe sim mentorado espiritual, cobertura espiritual, pastoreio, sim. Tanto é que Jesus diz que nós deveríamos fazer discípulos. O que significa isso? Seguidores, aqueles que andam com a gente e que aprendem com a gente aquilo que a gente aprendeu com ele. Então, na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês: não existe independência espiritual. E todo aquele que busca independência espiritual busca do único que quis ser independente, que foi Lúcifer. Lúcifer igual você, que acha que pode ser tudo sozinho ou fazer sozinho. Terceiro ponto que eu tô vendo, gente, eu não tô querendo citar nomes aqui, mas na verdade eu tô vendo muita gente assim. Hoje, a igreja satânica tem influenciado muito mais do que a igreja de Cristo. Pessoas têm entrado na igreja antropológica, na igreja egocêntrica, na igreja do eu, na igreja almática, e têm entrado em conflito com a palavra. Terceiro ponto na questão, segundo ponto, independência. Terceiro ponto, a questão de dinheiro. Olha para mim. Dízimo não mudou. No Velho, no Novo Testamento. Pastor, mas é lei mosaica. Mentira. O dízimo começou em Melquisedeque. E Jesus Cristo mesmo disse que ele é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Agora vai discutir com ele. Segundo ponto, ofertas. Nunca, mas nunca, vou repetir de novo, nunca, vou dizer mais uma vez, nunca Deus brincou com as ofertas e com as primícias. Nunca. Deus não brinca. Sabe por quê? O conceito não está em dar, o conceito está em honra. Procura saber o que é honrar, você vai entender o que Deus está falando. Sabe, chega um momento da igreja começar a olhar para trás, porque olhar para hoje e olhar para frente está ficando difícil. Sabe, esses ventos de doutrina, essas coisas que estão acontecendo hoje, essa igreja neopentecostal, inclusive os extremos, porque eu não quero ir para qualquer extremo. Eu, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu não estou falando para você que você deve dar e Deus vai tirar tudo. Para com isso. Você tem que ser equilibrado, você tem que ser centrado, você tem que ser inteligente, você tem que ser sábio. A palavra de Deus, ela promete muitas coisas, sim, mas toda promessa é condicional. Tem um sim porquê, tem um porquê, tem um pra quê, e tem um como, e tem um quando. Sabe, eu acho que você deveria entender isso. Eu sou da época da igreja do coque, sabe, das irmãzinhas do ciclo de oração, que orava e Deus falava, que orava e Deus cumpria, que tinha sinais, que tinha prodígio, que tinha maravilha. Tá na época da gente voltar para isso. Tá na época da gente ser crente, não pelo ser crente com as vestes, mas ser crente de coração, ser crente de dentro para fora. Sabe, tá na hora de você parar de pensar e fazer polêmica no Facebook e se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão do seu pecado, em vez de falar do pecado alheio, em vez de falar da falha alheia. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, principalmente você que está aqui em Genebra. Eu, Abraão, tenho curtido, eu tenho visto vídeos que apoiam a igreja. Sabe por quê? Porque eu sou igreja. Eu não posso falar mal de mim mesmo. Eu não posso ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Igreja, conjunção de santos, unidade sim no mesmo teto. Ah, pastor, mas a igreja do Senhor está no mundo inteiro. Sim, está no mundo inteiro, representado por um corpo. E esse corpo é o corpo do Mashiach. Não tem como fazer igreja em individualidade. Só tem como fazer igreja em pluralidade. Tem que ser muitos, tem que ser muitos. E a partir de 2, poxa, seria ótimo se você tivesse com 2, 3. Ah, pastor, eu tô fazendo lá em casa. Você sabe que não é a mesma coisa. E principalmente se você não tem estrutura física e emocional e espiritual para estar sozinho. Outra coisa também, não procure pastores pela internet. Procure pastores físicos. Porque discipulado não dá para fazer pela internet. Por mais que eu esteja fazendo isso aqui agora, eu não posso te discipular, meu amado. Se você quiser ser discipulado por mim, você vai ter que vir aqui na igreja, eu vou ter que sentar com você, comer um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de sal e um saco de açúcar. É assim que se faz. Discipulado é dia a dia. Jesus não discipulou os 12 longe. Jesus não discipulou os 12 com eles lá, de um lado e Jesus no outro. Foi do lado.
eles tiveram que largar tudo para seguir Jesus. Sabe o que eu acho engraçado? Que nós achamos que esse tal discipulado acabou com os apóstolos. Pelo contrário, Jesus disse, ide e fazei discípulos em meu nome. O que significa isso? Continua fazendo o que eu estou fazendo. Continua fazendo aquilo que eu estou fazendo. A última coisa que eu queria trazer aqui é, por favor, para de entrar em assunto polêmico, porque isso não aproveita nada. Eu, Abraão, estou trazendo esse vídeo para que você saia disso, para que você seja liberto, para que você não entre debaixo do jugo do anticristo. Pastor, como assim? Por favor, procura saber quais são os alvos da igreja satânica. Inclusive aqui em Vevey, eles fizeram agora, no ano de 2000, um tratado da igreja satânica para destruir a igreja. Pergunta qual é, vai estudar e vai ver. Sabe qual é? Eles querem que você não dê dízimo, eles querem que você não dê oferta, eles querem fazer com que você não tenha mais conexão com o seu pastor, eles querem destruir a autoridade pastoral, eles querem destruir a autoridade dos membros da igreja, dos anciãos da igreja. Sabe por quê? Destruindo a autoridade, destruindo a referência, destrói conceito. Destruindo o conceito, destrói a base. Destruindo a base, destrói tudo. Sabe onde é que Satanás está trabalhando? No seu pensamento, trazendo ventos de doutrina, usando pastores falsos, profetas caídos, que como Lúcifer, quiseram se individualizar, se fazer de independência e se fazer de bonzinhos. Olhe para mim, Jesus está voltando, meu amado. Se liga, meu amado. Jesus quer saber se você está com ele, como ele era 2000 anos atrás e como ele era há 5.000 anos atrás, ou 10.000 anos atrás, ou no dia da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que o verbo, ele já era presente na criação do mundo. Deus, quando estabeleceu Adão, e principalmente quando Adão teve Caim e Abel, lá começou todo o projeto de Deus e o projeto de Satanás. Preste atenção, a má oferta e a boa oferta, o dar bem e o dar errado. Deus está olhando para você agora e perguntando, aonde está a minha honra? Último pontinho assim que eu esqueci desse, eu não podia esquecer, eu já estou acabando. Preste atenção. Nós muitas vezes temos ouvido a respeito do dinheiro, uma falácia sobre Malaquias, dizendo que o texto era para sacerdotes. Sim, meu amado, esse texto era voltado para os sacerdotes. Agora, a pergunta que não me quer calar, não consigo calar. Quem é mesmo o sacerdócio real, o povo santo? Agora, quem são os sacerdotes? A resposta é você. Nós, com o véu sendo rasgado, tomamos a responsabilidade de todo o sacerdócio. Pastor, então não existe autoridade. Pelo contrário, existe agora ministério. Ministério estabelecido por Deus. Leia Efésios capítulo 4 e você vai encontrar. E você vai ver que os ministérios são estabelecidos para o seu crescimento. Nós não estamos fazendo algo para o nosso orgulho. E quero deixar bem claro aqui. Se algum pastor usar da sua autoridade, de usar da sua unção para gerar orgulho, lembre-se, ele será tratado como cão diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te trazer essa boa notícia. Tem muita gente boa por aí. Tem muito pastor pagando preço. Tem muito pastor que você olha na fotinha do Facebook, tá cheio de luz, tá cheio de tarará, mas no dia, 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele tá pagando preço, ele tá orando, tá jejuando, tá clamando pela tua vida. Pare de olhar para as fotos e olhar para as aparências. Olhe e fique do lado dele, que você vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus na vida dele. E sabe o que você vai fazer? Você vai ver a glória de Deus e você vai se tornar um que vai ser referência. Eu espero que você tenha ouvido a minha mensagem. Eu estou falando porque eu te amo. Pastor, por que o senhor está usando a internet? Porque a sua vida talvez esteja presa nesses pensamentos e você não tem nem coragem de vir mais na igreja. Não tem nem coragem mais de fazer nada. Eu não quero fazer polêmica. Nesse vídeo eu não quero fazer polêmica. Eu quero trazer a verdade. Por favor, não se deixe envolver com essas doutrinas, com essas falácias. Seja crente, volte atrás se for preciso ao primeiro amor, seja coerente, seja equilibrado, não adianta sair de um extremo e ir para outro, tá tudo errado. Que Deus abençoe você, amo você, fica na bênção, tchau, tchau.